Pessoal, seguinte, esse daqui é o nosso segundo vídeo da nossa série de 3 vídeos, tá? Nós estamos aí na nossa segunda aula. Segunda aula, o tema é tabela dinâmica. Nós vamos fazer as correções dos exercícios da primeira aula, mas antes vou passar umas 4 dicas importantes para vocês aí, tá bom? É rapidinho, certo? Primeiro, quando vocês forem trabalhar com tabela dinâmica, a tabela dinâmica geralmente ela é criada em cima de informações que já existem na planilha. Então, se você tiver uma planilha em branco, não dá para criar. Segunda dica importante. Essas informações que estão na planilha, elas tendem a estarem posicionadas em colunas e linhas, tá? Ah, mas a minha informação está toda espalhada pela planilha. Não vai dar certo. Organiza em colunas e linhas, porque senão a tabela dinâmica não funciona. Tabela, tá bom? É essa a ideia. Se seus dados estão em formato de tabela, colunas e linhas, então vai dar tudo certo. Se não estiver, não vai dar. Terceira dica. E muito importante, por sinal, porque assim, lembra que eu falei de um problema lá no vídeo 1? Então, existe um problema para ser tratado. Pasmem vocês, este problema acaba ocorrendo na maioria dos casos de profissionais do Excel. Então, eu dou consultoria para várias empresas, eu posso afirmar para vocês, 85% dos casos em que eu sou chamado para dar aula de Excel, geralmente são para profissionais que já trabalham com Excel. Então eu posso afirmar para vocês, a maioria não faz planejamento. E a maioria fala que não consegue, que se perde, fica achando, uou, nossa, que mágico as suas aulas. As aulas não são mágicas. O grande problema é que assim, geralmente as pessoas não planejam, então elas não têm ideia de como que tem que aparecer a informação. Elas não sabem exatamente o que elas querem. Então, pessoal, se você trabalha com Excel, uma dica importante. Arquitetos, designers, engenheiros, a maioria dos profissionais que criam, eles primeiro passam as ideias para o papel para depois passarem para o computador. Então, começa a ter esse tipo de costume, tá? De fazer um planejamento daquilo que você quer. Pega um papel, desenha aquilo que você precisa, se for o caso. Ah, parece bobo. Não, não é bobo, tá? O papel é uma estrutura que você já conhece. Se você vai para a tela do Excel tentar começar a trabalhar do zero, você tende a travar. Isso se você não tem familiaridade com a ferramenta, se você não está acostumado a criar planilhas no Excel. Porque qual que é o grande problema? Aquela planilha, aquela tela do Excel tem vários botões, várias ferramentas, e aí você fala, caramba, por onde eu começo? Se você pega o papel, não tem que pensar por onde você começa pela caneta e começa riscando. Então, planejar é fácil, vai te dar uma ideia do que você precisa ter e vai facilitar bastante a sua vida, tá bom? Então, essa é a terceira dica que eu quero passar para vocês. A quarta dica. Você tem que se acostumar e aprender a ouvir e interpretar. Nossa, Jefferson, eu ouço todo mundo, calma, não estou falando de dar opinião, não é nada disso. Essa questão de ouvir é você saber o que a pessoa está falando, porque ela não vai falar exatamente aquilo que você precisa fazer. Ela vai falar para você o que ela quer de resultado. Por exemplo, o seu gestor ele chega para você e fala assim, olha, me dá um relatório sobre as vendas desse mês. Sua gestora fala, olha, eu quero saber como andam as visitas do site, por região, por página, enfim. Então não importa se você trabalha com marketing, não importa se você trabalha com vendas, se você trabalha no RH, não importa se você é um estudante universitário precisando fazer um TCC, a grande questão é que assim, você tem que saber interpretar aquilo que te pediram. Se você consegue interpretar, fica fácil para você criar qualquer coisa. Então eu vou dar umas 4 palavras-chave para você usar nessa questão da interpretação, tá? Pessoal que estiver um pouco afoito, falando, caramba, eu vim para a aula de Excel, tá? E cadê a planilha? Por mais chato às vezes que parece ter um cara falando para você,
e você só ficar ouvindo, daqui a pouco a gente já vai, tá? Não vai demorar muito, é uns 5 minutinhos, 10 no máximo. Tá bom, vai, esse vídeo vai ficar sei lá, vai demorar uns 20 minutos. Toma um café, coloca um aviso na porta que não é para ninguém te perturbar, mas é importante, tá bom? Senão eu gravo um vídeo de 3 minutos, falo, ó, clica aqui, pronto, viu? Tá feito. Aí te passa a falsa sensação de que você consegue, mas na verdade você vai ficar com aquela coisa de, nossa, consegui fazer uma listagem das vendas de maçã. Aí quando você chega no trabalho, alguém fala assim, poxa, faz a listagem de vendas de laranja. E você fala, mas eu só sei fazer com maçã. A ideia não é essa, a ideia é que vocês tenham autonomia, tá bom? A ideia é que vocês consigam criar, entender o conceito e criar, colocando o mesmo conceito sobre várias outras situações. Então, ó, rapidinho, já está terminando. As 4 palavras-chave. Você, para interpretar algo que alguém te pede, você faz o seguinte. Você vai usar a palavra quando, quem, onde e quanto, tá bom? Essas 4 palavras-chave elas vão te ajudar e eu vou explicar por quê. Quando uma pessoa chega para você e fala assim, olha, descobre para mim quando foram as últimas consultas do paciente X. Então, eu estou dando um exemplo inclusive de área de saúde. O Excel ele pode ser aplicado para a área de TI, para a área de marketing, para a área de saúde, área de vendas, uma infinidade de situações. Só para você ter uma ideia de como que é importante o Excel, vai na Cato, que é um site de recolocação profissional, vai na trampos.com, vai na InfoJobs, digita Excel avançado, para você ver a lista de cargos a lista de vagas que aparece, tá bom? Então, nós estamos falando de uma infinidade de situações. Isso porque eu nem citei, quem faz faculdade sabe que o Excel é necessário. Não importa a área que você está estudando. Seu TCC, sua tese, é necessário você trabalhar com principalmente gráficos. Então, isso daí é uma coisa que eu vou abordar no terceiro vídeo. Então, assim, nessa situação que eu dei, a palavra quando apareceu. O que você faz nessa situação que você tem que procurar quando foram as últimas consultas do paciente X? Você vai até a planilha e vai procurar uma coluna de data, tá bom? Quando está relacionado com data. Então não importa o tanto de informação que você tenha na planilha. A única coluna que você vai olhar é onde tem data. Ah, Jefferson, pode ter mais de uma. Você vai conseguir identificar qual é a certa, ok? Calma aí que a gente vai aos poucos eliminando essas objeções. Um outro exemplo, a palavra onde. Não tem ordem, tá? Novamente falando, não tem ordem, nem sempre você usa elas juntas. Onde existe mais vendas da empresa no Brasil? Ou em qual cidade a empresa menos vende? Qual setor, tá? Porque esse onde ele pode ser externo ou interno. Eu posso falar qual setor mais gera despesa na empresa, para a empresa precisar realizar os cortes. Então, isso é um exemplo que você vai ter que ir dentro da planilha e procurar algum local, alguma região. Por exemplo, pode ser cidade, CEP, estado, pode ser interno, que é departamento, equipe, setor, filial, tá bom? Então, sempre quando na frase que a pessoa te pedir uma informação tiver um onde, você já sabe, eu tenho que procurar um local. Outro exemplo, eu falei quando, falei onde, quem. Quem vendeu mais no mês passado? Um exemplo. Qual representante atendeu a região X? Quais alunos realizaram pesquisa na cidade Y? Então, esse exemplo é para vocês perceberem que dá para você pegar a frase da pessoa. Eu não estou explicando tabela dinâmica, notem isso, eu não estou falando nada de tabela dinâmica, mas eu estou mostrando para você como que você consegue identificar uma informação dentro da frase da pessoa. Nossa, a pessoa perguntou quem atendeu, então eu vou na planilha e eu vou procurar o quê? Tenta pensar agora. Seria data? Seria local? Seria nome de produto? Ou seria nome de pessoas? Viu? Nome de pessoas. Falou quem? Então, nome de pessoas. Tá bom? Quem, quais, enfim, alguma coisa que esteja relacionado a nomes.
A última palavra-chave é quanto. Eu posso pegar essa palavra-chave, quanto, e falar, por exemplo, quanto a empresa gastou com a equipe X? Quanto de investimento nós precisamos para o projeto ser realizado? Quanto de orçamento nós já gastamos em campanha Y? Então, quando eu falo quanto, ele está relacionado a valor, mas o quanto ele também pode servir para quantidade. Então vamos colocar o seguinte, eu preciso saber quantos clientes eu tenho no bairro Y e quantos clientes eu tenho no bairro X. Em nenhum momento entrou número. Ah, mas Jefferson, você está falando quanto? Exatamente. Eu vou pegar o nome das pessoas e contar. Eu não estou contando número, eu estou contando nomes. Entendeu? Esse quanto, ele é o único que é complicadinho, porque eu posso contar números ou texto. Tá bom? Então essa era a explicação que eu queria dar. Pega essa dica, pensa bastante nela, vai te ajudar bastante a desenvolver tabela dinâmica. Agora nós vamos para a correção dos exercícios de PROC-V da última aula e depois a gente vai para os exercícios de tabela dinâmica, tá bom? Eu elaborei lá para vocês 10 situações onde nós vamos trabalhar com tabela dinâmica. E por enquanto é isso, vou rodar a vinheta e a gente já volta. Essa daqui é a PROC-V1 que a gente trabalhou no primeiro vídeo. Então até aqui não tem nenhum problema, tá? Não tem nenhum segredo. Igual PROC-V, abriu parênteses. Valor procurado. O que eu estou procurando é esse número de ordem de serviço. Ponto e vírgula. Onde que eu estou procurando isso? Aqui, na tabela. Só que, dessa vez, o que vocês vão fazer é isso aqui, ó. Clica na coluna A, seleciona até a última coluna que tem conteúdo. Olha o que acontece, ó. Vocês não precisam mais se preocupar com o cifrão. Ele já entende que é da A até a D. Ponto final. Ok? Por que eu não expliquei isso antes? Por que eu não expliquei isso lá no outro vídeo? Porque, primeiro, precisava que vocês usassem o cifrão. A gente tende a, quando vê uma coisa fácil, querer usar ela em todas as situações. E tem situações que não dá para usar. Então, ó, eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui embaixo. Descendo mais um pouco, pronto. Embaixo da tabela não tem mais nada. Então, só por causa disso é que é possível utilizar apenas as colunas. Não precisa mencionar a linha lá em cima. É só por causa disso. Tá bom? Então, em outras situações, quando você tem conteúdo embaixo da tabela, não dá para vocês fazerem isso. Aí tem que selecionar a tabela inteira, da primeira linha preenchida até a última. Então, continuando, ó, ponto e vírgula, número, índice e coluna. O que eu quero que ele me traga aqui é o nome do cliente. O nome do cliente está na segunda coluna preenchida, então, número 2. Ponto e vírgula, eu quero que ele me traga uma correspondência exata. Não quero que ele me traga aproximadamente o 172. Até não tem nem como ele fazer isso. Então, por via das dúvidas, vamos sempre colocar falso aqui. Então, fechei o parênteses, dei Enter, pronto. Ele trouxe o nome do cliente relacionado a OS 172. Depois vocês dão uma olhada lá na planilha, aliás, aí na sua planilha, para vocês verem se está tudo certinho. Bom, dica dada, agora vamos lá para o exercício 1. Então aqui no exercício 1, ó, o que nós temos que descobrir é o valor de janeiro. Cliquei, igual, PROC V, procura na vertical, esta região aqui, tá? Sorocaba, dei um clique nele, ponto e vírgula,
Onde que é para procurar? É para procurar em tudo isso aqui, ó. Jefferson, você selecionou o cabeçalho. Não tem problema. Ele não vai encontrar Sorocaba lá mesmo. E depois que eu selecionei a tabela, tá bom? Selecionei a tabela. Se vocês quiserem selecionar a coluna, também dá nesse caso. Aqui eu já estou acostumado a usar a tabela. Olha, assim que você seleciona a tabela, tecla F4. Não dá o ponto e vírgula, tecla F4. Pronto, ó, ele já colocou o cifrão. Agora sim eu vou dar o F4. Opa, agora sim eu vou dar o ponto e vírgula. Tá bom? Eu vou seguir aqui pela barra de fórmula, porque ali na tela está muito espremido. Então, ó, PROC-V, né, procura na vertical o valor que está escrito na célula M9 dentro da tabela que corresponde da B3 até a J40. E lembrando, o cifrão significa que não é para sair da B3 e não é para sair da J40, tá bom? Aí ele quer saber qual que é o número índice coluna. Vamos recapitular aqui, ó. Eu estou procurando, aliás, eu quero que ele traga para mim o valor de janeiro. Então na primeira coluna eu tenho local, na segunda coluna eu tenho janeiro, então é número 2. Ponto e vírgula, correspondência exata. Fechei o parênteses dentro. 645. Vamos ver, Sorocaba está aqui, 645. Bom, aí eu já sei que em março deu 45 e em maio deu 252. Então vamos fazer o restante, ó. Igual, PROC-V, eu quero procurar Sorocaba, ponto e vírgula. Dentro de toda essa tabela aqui, F4 e ponto e vírgula. E deixa eu subir aqui para ver a coluna. Março, primeira, segunda, terceira. Quero que traga o valor que está na quarta coluna. Ponto e vírgula, falso. Pronto. Mais um. PROC-V. Sorocaba. Seleciona toda a tabela e dá F4 para já incluir os cifrões. Ponto e vírgula. Quero que ele traga para mim o valor de maio. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta coluna. Ponto e vírgula, falso. E vem. Está aí. Tá bom? Próximo exercício. Exercício 2. Departamento. PROC-V. Procura para mim na vertical o código do departamento. Não estamos falando mais do código do cargo. Agora estou falando do código do departamento. Ponto e vírgula. Onde que é para procurar isso? Aqui. Selecionei. F4. Ponto e vírgula. Por que tem que dar F4 mesmo? Por causa disso aqui, pessoal. Vou selecionar e não vou dar o F4, não vou colocar o cifrão. A questão não é o F4, a questão é o cifrão. Ponto e vírgula, continuando. Ele quer um número, índice e coluna. A primeira está o código, a segunda é onde está o departamento. Então, mostro para o Excel que ele tem que me trazer a informação que está na segunda coluna. Ponto e vírgula, falso. Jurídico. Código 5, jurídico. Tá. Próximo. Primeiro é financeiro. Primeiro financeiro. Quarto, recursos humanos. 3, erro. Primeiro, erro de novo. Por que ele está mostrando o erro se no primeiro aqui ele já tinha feito financeiro? Porque olha só o que acontece. Ó. O jurídico ele está indo da F18 até a G22, que é... Eu vou exibir aqui os títulos para ficar mais fácil, tá? Então, ó, selecionei, olha lá. A primeira coluna é F, primeira linha 18. A última coluna é G e última linha 22. Então, é isso que ele está pegando, ó. A tabela é da F18 até a G22. Quando eu arrasto, eu vou para o financeiro, ele entende que é para descer para a F19 até a F23. E vai fazendo isso, ó. Cada um que eu vou descendo, 20 até a 24, ele vai mudando. E ele não pode fazer isso, porque a tabela não muda. Os códigos aqui mudam.
mas a tabela não muda, tá bom? Então, recapitulando, era só por causa disso. Aí o que eu posso fazer aqui é isso, ó. Seleciono os dois para não ter que escrever a fórmula tudo de novo. Seleciono aqui as duas células que correspondem ao início e final da tabela e teclo F4. É só dar Enter. Lembrando, eu fiz isso com essa primeira aqui, agora eu vou arrastar ela. Pronto. Ok. Olha lá, para todos eles, o F18 e o G22 não muda. O F12 aqui muda, F11, porque são os cargos de cada um dos funcionários. Aliás, cargos não, departamentos. Muito bem, o nome da Marília já está aí, mas nós vamos fazer com que dê para colocar o nome de outras pessoas aqui também. Vamos lá, ó. Pontualidade, cumprimento do prazo mínimo de faltas, feedback, todas as informações da base modelo estão escritas aqui. Então a ideia aqui é vocês fazerem isso, ó. Igual, só um detalhe, não adianta querer arrastar aqui. Se alguém tentou arrastar, viu que deu problema, né? Porque nós não estamos falando de vários funcionários igual lá naquela tabela de código de cargo e departamento. Nós estamos falando apenas de um funcionário ou uma funcionária. Então aqui vamos fazer assim, ó. Igual, procv, procura na vertical o nome desta funcionária, ponto e vírgula. Onde que é para procurar? Agora eu venho aqui na outra planilha, seleciono tudo. Lembrando que se vocês selecionarem o cabeçalho não tem problema nenhum, ele não vai achar nada do que está escrito lá. Aliás, ele não vai procurar. Então, ó, selecionei, não tenta voltar aqui para o dashboard. Você selecionou, você tem que continuar seguindo isso aqui que o Excel está te pedindo. Ó. Ele está falando a matriz tabela. Então, depois que eu selecionei a tabela, teclo F4, olha lá em cima, já fixou, ponto e vírgula. Lembrando, ó, o primeiro item que ele pediu lá, esse cálculo todo que nós estamos fazendo é para encontrar a pontualidade, o item, né, correspondente à pontualidade da Marília. Então, primeira coluna é funcionário, a segunda é pontualidade. Então eu quero número 2, ponto e vírgula, falso. Tecla Enter e ele vai voltar sozinho. Eu já deixei previamente formatado, então quando estiver vazio, ele vai dar esse aviso aqui, ó, aparece uma exclamação para indicar que ela não atingiu a pontualidade, tá bom? Mas ignore isso daqui por enquanto, vocês vão ver formatação condicional só depois. Próximo, cumprimento do prazo do projeto, igual procv, valor procurado, eu estou procurando a Marília. Ponto e vírgula. Onde? Aqui na base modelo, nesse conjunto todo de informação. E F4. Não é para você tentar mudar as células desse conjunto. Ponto e vírgula. Qual o item, né, que eu quero? Qual o número da coluna? Eu não quero a primeira, não quero a segunda, eu quero a terceira. Número 3. Ponto e vírgula falso. Opa, falso. Número 1 é indicado por essa marca de checagem verde. Aqui também, ó, já tem um gráfico pronto. Eu só deixei para vocês já terem uma ideia de dashboard, mas não é para vocês se preocuparem com isso. A função de vocês é fazer o PROC-V. Muitas vezes vocês vão trabalhar, a empresa vai entregar para vocês algo que um outro funcionário, um outro departamento, uma outra equipe já preparou alguma coisa na planilha e a sua função é apenas calcular. Vamos fazer o seguinte, eu vou arrastar, só que ó, vamos notar uma coisa, B4, a próxima B4, a próxima também é B4, a única coisa que está mudando aqui ó, é o número da coluna. Próxima, 3, próxima, 4, então vou fazer assim. Vou clicar aqui na B4 e vou dar F4, porque nesse caso também tem que ficar fixa, certo? Clico aqui na primeira, que foi nela que eu
coloquei o cifrão e vou arrastar. Pronto. Só que essa primeira, a coluna é a 2. A segunda, a coluna é a 3. Agora eu só altero isso. Próximo é a 4. Meu cursor já está lá em cima, então já fica mais fácil de alterar. 7. Prontinho. Temos aqui todos os resultados da Marília e temos um gráfico indicando para mim rapidamente o que ela não atingiu e o que ela atingiu. O conceito de dashboard é esse. Você consegue, de uma maneira muito rápida, olhar e, através de cores e formas, né, no caso os gráficos, você já consegue ter uma ideia se a pessoa atingiu ou não determinado resultado. Enfim, você já consegue ler os dados. Se eu venho aqui na base modelo, olha só como logo de cara é difícil de ler. Se eu falo para vocês, me fala aí se o Henrique Carlos atingiu ou não a maioria dos itens. A primeira coisa que vocês têm que fazer é encontrar o nome dele e depois começar a olhar com cuidado para ver se os números uns que vocês estão lendo aí na frente do nome dele realmente estão na linha dele. Então é muito complicado. Então a ideia de dashboard é facilitar a leitura de dados, tá bom? Fazer com que a informação seja lida mais rápida. Agora eu vou passar um plus aqui para vocês, vou dar um bônus. Eu vou apagar o nome da Marília. Normal aqui o Proc vem mostrar esse erro quando você está falando para ele procurar nada, tá bom? Nesse espaço aqui, o que eu vou falar para o Excel? Eu vou falar para ele, olha, eu quero que apareça uma lista de nomes aqui, para eu não ter que ficar digitando. Então, nós vamos lá em cima no menu Dados. Lembrando que eu já cliquei ali onde tem que aparecer os nomes. Validação de dados. E aqui no Validação de dados, a caixa que aparece aqui, a primeira aba, tá? Vocês vão tirar esse qualquer valor e vão colocar a opção Lista. Então nesse Lista ele quer saber qual que é a fonte. A fonte, vocês vão dar um clique neste botão, onde tem uma seta vermelha, vão lá na base modelo e selecionam o nome de todo mundo, somente os nomes. Selecionou, clica de volta aqui no botão e dá OK. Simples assim. Vamos ver agora? Olha lá, agora temos todos os nomes. Seleciona, o PROC-V já está feito, ele vai detectar que o nome mudou. Pronto, vocês têm um dashboard mais elaborado. É pequenininho, tá? O dashboard não vai achando que ele é simplesinho assim, não. Geralmente ele tem bastante informação. Ok? Deixei um outro dashboard aí para vocês fazerem, né? A mesma coisa. Aqui, lá em dados, validação de dados. Escolhemos aqui lista. Qual é a fonte? A fonte são essas informações aqui. Cliquei no botão e deu OK. Então, a ideia é, vocês devem fazer a validação de dados aqui e nesta tabelinha ele tem que puxar as informações. Então vamos lá. Essa do nome é simples, eu não tenho que procurar, a informação já está ali. Dou um clique, venho aqui e dou um Enter. James Lannister. Meta. A meta dele, deixa eu ver aqui, a meta era 780. Quanto que ele atingiu? 440. Então a meta igual PROC-V, valor procurado. Eu estou procurando esse nome aqui, ponto e vírgula. Onde? Aqui, nessa tabela. Tá bom? F4. Aqui no caso eu nem precisaria dar F4. Ponto e vírgula. Qual que é a coluna onde tem a meta? A primeira nome, segunda real e a terceira meta. Então, número 3, ponto e vírgula, falso. Já temos a meta do James. E o atual? O real, no caso, né? Está escrito aí diferente, mas essas duas colunas aqui, elas estão ligadas. Real e o atual. Igual, PROC-V. Estou procurando o nome desse indivíduo, ponto e vírgula. Onde? Aqui.
Quero encontrar a segunda coluna, número 2, e falso. Pronto. E aí nós temos aqui um gráfico que eu vou explicar só depois para vocês. A gente vai ter aula de gráfico. Nós temos um gráfico aqui onde ele mostra para a gente as informações de acordo com o que nós selecionamos aqui. Então, por exemplo, ó, vou escolher Cersei. Cersei ele já mostra, tem uma formatação condicional aqui, por isso que muda a cor. Então vamos ver aqui, Cersei, real dela 800 e a meta era 900, quase em 100%, olha só. Tá bom? Simples assim. Aqui a gente já tem um conceito mais avançadinho de dashboard. Tá bom? Lembrando, ó, vocês têm aqui em cima as guias. Elas servem para substituir essas informações aqui embaixo, fazer com que a planilha ela fique mais personalizada. Então essa é a correção dos exercícios de PROC-V da aula 1. Agora nós vamos para a tabela dinâmica. Essa é a nossa planilha de tabela dinâmica. Quem ainda não baixou, vai lá na descrição do vídeo e clica no link para fazer o download, tá bom? Então, eu vou dar um clique na seta para a gente já ir para exemplo. Então, nós temos aqui a planilha de exemplo que eu vou usar para demonstrar aí para vocês como criar a tabela dinâmica. O exemplo ele vai ser baseado em uma empresa de e-commerce. Exercício é a planilha que vocês vão utilizar para fazer os exercícios, tá? Sozinhos. E as instruções é o que nós temos que seguir. Eu deixei aí para vocês o que geralmente se pede de relatório. Procurei deixar aí 10 relatórios de exemplo. Vocês vão ver que os primeiros são bem simples, depois a gente vai aumentando a complexidade. A gente vai chegar num ponto ali que vai ficar um pouquinho parecido com o dashboard, tá? Quando for no próximo vídeo, a gente vai construir um dashboard, inclusive utilizando informações desta aula. Então vamos fazer esse exemplo aqui primeiro, para não ficar muita coisa aí para a gente acabar fazendo. Então, vem aqui no exemplo. A primeira coisa que nós temos que fazer eu tenho que indicar que a tabela dinâmica vai ser baseada em toda essa informação. Então, ó, seleciono tudo. Tá? Selecionei daqui, agora eu vou até o final. Pronto. Então, pego todo o conjunto. Ah, Jefferson, mas não era só pegar a cidade? Não, eu não tenho que ficar tendo o trabalho de ficar procurando. Quem tem que fazer isso é o Excel. Então, eu seleciono tudo, tá bom? Depois que eu selecionei tudo, vou lá no inserir o primeiro item, ó, tabela dinâmica. Clicou nele, ele abre esse quadro. E nesse quadro, a primeira informação selecionada, selecionar uma tabela ou intervalo. Eu já fiz isso, inclusive ele detectou aqui, ó. Tá? Então por isso que eu selecionei. Ah, e se eu não tivesse selecionado? Vamos fazer esse exemplo. Eu vou clicar dentro, tá? Vou no inserir, tabela dinâmica. Olha o que ele faz aqui. Ele consegue detectar a primeira linha quando ele sobe, a última linha quando ele desce e a última coluna. Não sei se dá para vocês perceberem, deixa aí na barra de rolagem, ó, tracejado, ele detectou a primeira linha, a coluna aqui do lado esquerdo, ó. Eu vou descer agora. A última linha, vamos ver a última coluna e a última coluna. Por que ele detectou sozinho? Porque eu cliquei dentro em uma informação já preenchida.
Se eu não tivesse feito isso, ele ia subir, ia encontrar só linha vazia e ia parar. Tá bom? Ah, uma informação importante também. Tabela dinâmica evita deixar linha vazia. Não é para deixar linha nem coluna vazia. Ah, Jefferson, mas tem umas células vazias. Não é célula, eu estou dizendo linha, tá bom? Não é para deixar nenhuma linha, nenhuma coluna vazia, caso você queira fazer isso. Próximo. Eu vou usar uma fonte de dados externa, porque eu não vou usar uma fonte externa, um banco de dados, por exemplo. Eu vou utilizar essa mesma tabela. Próximo, escolha onde deseja que o relatório de tabela dinâmica seja colocado. Eu vou criar uma nova planilha, tá? Essa planilha que eu estou utilizando, ó, se eu colocar mais coisa aqui, pode me confundir na hora que eu for ler, então eu não vou usar a planilha existente, eu vou usar uma nova planilha. Ok. Bom, tirou toda a formatação, não. Ele não trouxe a formatação, ele não copia a formatação de onde eu estou, ele traz a informação, a planilha toda em branco. Não tenta formatar o fundo, porque ele vai tirar a formatação conforme você vai fazendo a filtragem. Então, eu preciso lembrar o que nós temos que fazer. Eu vou voltar lá na instruções. Quais as cidades onde ocorrem mais vendas? Então, já sei agora que ele quer saber quais as cidades. Marquei cidade. Não quero nem saber o que acontece aqui embaixo, só estou marcando. Quais as cidades onde ocorrem vendas? Vendas é pedido, então eu vou pegar o ID de cada pedido. Eu só marquei, vocês viram o que eu fiz, né? Apenas marquei. Aqui embaixo, ó, ele mostrou para mim que o ID ele colocou aqui e o cidade ele colocou aqui. Notem que rótulo de linha, ele está mostrando até amarelinho aqui, ele vai colocar cada cidade em uma linha diferente. Foi isso que aconteceu. Cada cidade em uma linha diferente. E se eu tivesse colocado em rótulo de colunas? Notem que a parte amarela está na parte de cima. Se eu tivesse colocado cidade em rótulo de colunas, olha só, cada cidade em uma coluna diferente. Ah, Jefferson, qual que é o certo? Não tem certo. Você é que escolhe. Mas, se você falar assim, eu estou lá na empresa, fiz isso, como que eu vou saber qual é o melhor? É simples. Se você olhar aqui, ó, não dá para ler todas as cidades. Ele parou em Santo André. Aí a gente tem que utilizar a barra de rolagem. São Paulo, Sorocaba, aí vem o geral. Agora, se você deixa aí rótulo de linha, pronto. Rapidamente você consegue ver todas as cidades. Certo? É isso. O que facilita para você ler é que é o importante, tá bom? Não tem certo e errado. Agora aqui nos valores, eu não quero que ele some, eu quero que ele conte. Então, eu vou dar um clique aqui. Na configurações do campo de valor, quando eu clico, eu vou mudar a função de soma para contagem. Ok? Pronto. Agora eu sei que em Sorocaba teve 7 vendas, São Paulo teve 8 vendas e assim por diante. O que ele estava fazendo era somar o código do pedido. Não é para somar o código do pedido, senão São Paulo tem um pedido com o código 1000 e aí um outro pedido com o código 1001. Então ele vai mostrar para mim 2001, uma coisa totalmente ilógica. Então aqui ele está mostrando a quantidade de pedidos realizados, tá bom? Próximo. Segundo, quais os produtos mais vendidos? Cuidado, aqui não é a soma do valor de cada produto. A mesma coisa que aconteceu em cima. Eu não quero somar o valor do produto. Eu quero saber a quantidade de produtos vendidos. Então, produtos e vendas. Tá bom? Vamos lá. Ele quer saber a quantidade de produtos. Aonde que eu encontro produto? Aqui, nome do produto. Quantidade de produtos vendidos. Vendas é pedido. Marco o ID. Ele vai fazer a soma porque é número. É padrão do Excel fazer isso. A gente já sabe alterar esse probleminha aí. Ó. Contagem. Ok. Pronto. Agora eu sei cada produto quanto que vendeu.
Tá vendo como está ficando fácil trabalhar com tabela dinâmica? Então, próximo. Quais os vendedores que vendem mais? Eu falei que eu quero saber por vendedor. Então, atendido por é a coluna onde aparece o nome deles. Aqui. E a ID do pedido. Lembrando, quantidade. Então, vamos aqui, configurações do campo de valor, eu quero contar. Ok. Aí eu já sei a quantidade de pedidos. Ah, Jefferson, mas está aparecendo fora de ordem. Tem como alterar essa ordem? Tem. Uma das coisas que você pode fazer é clicar com o botão direito em qualquer um dos valores e aqui no classificar muda de Z para A ou de A para Z. Olha aí. O maior para o menor. Aí eu sei que a Eliane Ferreira vendeu mais do que todos. Quantos produtos cada vendedor vendeu? Vendedor, então atendido por. O vendedor e quer saber a quantidade de produtos que ele vendeu. Então eu marco aqui quantidade. Olha só o que ele fez. Ele jogou aqui embaixo. Então logo eu sei que a Ana Laura ela teve um pedido, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pedidos. Tá? Então ela teve 12 pedidos e no primeiro pedido ela vendeu 19 produtos, no segundo 24 e assim por diante. O Excel ele tentou me ajudar aqui colocando quantidade embaixo, tá? E aí ele mostra de cada um, ó. André Ítalo, Eliane Ferreira. Não, eu quero fazer isso daqui, eu quero saber a quantidade total. Então eu jogo para valores para ele calcular. Só que qual é o problema aqui? Olha só, dessa vez ele não somou. Como ele já estava contando, então ele continua contando aqui. Então aqui nesse caso, eu vou lá no configurações do campo de valor e vou falar para ele, ó, dessa vez você tem que somar. Ok? Pronto, agora eu sei quantos produtos cada um vendeu. Deixa eu organizar. Classifica de Z a A, que é do maior para o menor. Assim eu sei que a Lorena Giovanni ela é que mais vendeu produtos. Ó, pessoal, só para você entender. Imagina que um vendedor ele vendeu um produto no mês, tá? Imagina agora que uma outra vendedora ela também fez apenas uma venda, mas nessa uma venda ela vendeu 1000 unidades. Percebe a diferença? Cada um deles vendeu apenas uma vez. Só que dentro da venda, um deles vendeu apenas um produto e o outro vendeu 1000 produtos. Tá bom? Então é isso que o relatório quer dizer. Quantos produtos cada vendedor vendeu? Ah, Jefferson, é o mesmo do de cima. Só que olha só, nos 10 primeiros dias do mês. Eu só estou aumentando o nível de complexidade. Então, o critério aqui é nos 10 primeiros dias do mês. De novo, ó, atendido por, que são os vendedores. Quantos produtos cada vendedor vendeu? Cadê aqui a quantidade? Eu já vou puxar aqui para os valores e vou mudar para soma. Até aqui é igual ao anterior. Só que eu falei que nos 10 primeiros dias do mês, né? Então aqui eu tenho data do pedido. Eu vou simplesmente marcar. Bom, olha a confusão que apareceu. Eu tenho os produtos, aí eu tenho que demorar um pouquinho aqui, deixa eu ver. Ana Laura vendeu um total de 614, tá. No dia 11 ela vendeu 196, tá bom. No dia 26, 244. Tá, mas eu não quero saber o dia 26. Na verdade, nem o 11. Então, o data do pedido, ficar aqui não ajuda. Deixa eu mudar ele para o rótulo de coluna. Ah, agora eu consigo ver, olha. 1, 2, 3, tá, os 10 primeiros dias, mas ele está mostrando os outros. Ainda não está me ajudando. Então, o que eu posso fazer aqui?
eu posso colocar aqui. Essa parte ficou igual ao relatório anterior, mas aqui em cima eu tenho um campo de filtro. Quando eu der um clique aqui no campo de filtro, olha só, ele mostra para mim todas as datas. Agora eu posso selecionar. Tá vendo? O problema é que ele deixa eu selecionar só uma, então eu vou marcar aqui, ó, selecionar vários itens. Aí eu informo os 10 primeiros dias. Esse daqui também, esse e esse. Pronto. Ok? Prontinho. Apenas o resultado dos 10 primeiros dias. Até sumiu algumas pessoas aqui que não venderam nos 10 primeiros dias. Legal, entendemos essa parte, porém não está tão claro assim, tá? Se você mostra um relatório desse aqui pro gestor, ele vai falar assim, tá, mas qual é a comprovação de que isso realmente está vindo dos 10 primeiros dias? Então, para ele exibir aquelas datas aqui, igual estava, a gente coloca data do pedido aqui. Olha lá. Já veio filtrada, tá vendo? Ó? Somente os primeiros. Então vamos recapitular isso. Ó. Eu vou colocar todos, selecionar tudo. Vou desmarcar o data do pedido. E vou fazer de novo. Essa parte aqui é igual ao relatório anterior, tá bom? Então não vou desfazer essa daí não. Marco o data do pedido. Data do pedido vem, fica aquela confusão toda. Eu vou colocar o data do pedido aqui em cima, no rótulo de coluna. Ah, Jefferson, mas apareceu aquelas datas de novo. Isso, exatamente. Aí o que eu posso fazer, ó, tem o botão aqui, desmarco, selecionar tudo e marco só os 10 primeiros. Da mesma forma como a gente fez no campo de filtragem, também podemos fazer aqui. Prontinho. Temos o total geral e temos a venda de cada um dos dias. A Eliane vendeu 3 vezes aqui, ó, 3 dias. O André Ítalo vendeu só no dia 4. Tá bom? Então, já começamos a aumentar a complexidade mais ainda. Estamos trabalhando, ó, 1, 2, 3 campos preenchidos. E ainda fizemos uma filtragem aqui em cima. Próximo. 6. Quem são os vendedores de São Paulo? Eu quero saber quais são os vendedores de São Paulo. Então, vendedores, veio todo mundo. Região. Opa, região não, eu quero saber cidade. Opa, tá mostrando todo mundo. E olha a confusão que ficou. Agora eu vou explicar uma outra coisa para vocês. Olha aqui, ó. Quando aparece 2 ou mais itens dentro do mesmo campo, o que vocês podem fazer é mudar a posição. Nesse caso, o maior, né, a informação macro, que é a cidade, precisa ficar em cima. Então eu vou arrastar. Olha aí. Agora eu consigo ver que em Belo Horizonte tem um, Cuiabá tem um. Vamos ver aqui, São Paulo, 1. Também. Então vamos escolher o estado, peraí. Estado de São Paulo em vez de cidade. Mesma coisa. A informação macro fica em cima. As informações menores que se repetem ficam embaixo. Então, eu tenho o estado de São Paulo, tenho vários funcionários. Vários não, tenho 3. Tá bom? Então é por isso que a gente tem que inverter. A informação macro fica em cima, aquelas que vão se repetir ficam embaixo. Voltando, só quer saber de São Paulo. Então eu clico nesse botão, desmarco tudo e marco apenas São Paulo. Ok. Pronto. Tá bom? Próximo item. Quais são os vendedores de cada estado? A mesma coisa que nós fizemos em cima, só que agora não é só São Paulo, tá? Quais são os vendedores de cada estado e quais são os totais de vendas de cada um? Então, vamos começar, ó. Quais são os vendedores de cada estado? Vamos mudar aqui a receita. Vamos aqui. Pronto, agora eu tenho o total de cada
vendedor. Tá bom? Então, estão vendo que não é tão complicado. Ele já detecta que são valores, ele joga aqui embaixo sozinho e tal. Então, vocês estão vendo que para criar a tabela dinâmica não é tão complicado assim. Até agora. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz um exemplo onde nós vamos trabalhar com segmentação. Isso significa que nós podemos ter várias tabelas dinâmicas em uma mesma planilha. Agora vamos para a oitava planilha. Na oitava planilha, que ela vai ser um pouquinho mais complexa, eu vou fazer o seguinte. Vou lá no menu Arquivo, Opções, Avançado, vou descer aqui na parte de Exibição, aqui. Mostrar guias de planilha, que eu tinha deixado desmarcado. Pronto, agora vocês conseguem ver as guias aqui na parte de baixo, tá bom? Eu estou exibindo elas porque, como ela é mais complexa aqui, só para vocês terem uma ideia, são 3 tabelas dinâmicas em uma planilha só. Então eu precisei deixar visível aí para facilitar o exemplo que eu vou dar para vocês. Então, ó, a questão 8 aqui, a oitava situação, está escrito assim: obter as informações abaixo separadas ou segmentadas por cidades. Geralmente a pessoa não vai te pedir isso. A pessoa ela quer saber quais são as vendas que ocorreram no período, quais os vendedores dessas vendas e quais as categorias de produtos dentro dessas vendas, separados por cidade. Então, quando a pessoa coloca separado por cidade, filtrado, segmentado, é a mesma coisa. Ah, Jefferson, você mostrou a opção filtro lá. Então, a opção filtro ela serve apenas para uma tabela dinâmica. Aqui nesse caso, eu quero filtrar e eu quero que as 3 tabelas dinâmicas alterem conforme eu escolho. Então, por isso que eu quis mostrar aqui embaixo as planilhas, tá bom? Vamos para o exemplo. Vocês vão criar uma tabela dinâmica. Bom, deixa ele gerar uma nova mesmo, ok? Essa nova que ele gerou, deixa eu encontrar ela aqui, ó, Plan 2. Vou dar 2 cliques, segmentada por cidade. A primeira coisa que eu vou fazer, por período, ó, data do pedido, quantas vendas eu tenho em cada um desses dias. Marquei o ID, que é o que identifica as vendas. Lembrando, o ID do pedido ele soma. Eu não quero somar, eu quero quantidade. Então eu vou contar. Ok. Certo? Aí ele me dá aqui, ó, todos os dias do mês de dezembro de 2014 e as vendas que ocorreram em cada um desses dias. Todos os dias não, né? Tem dias aqui que não ocorreu venda. Então eu tenho isso aqui. Ah, Jefferson, como que a gente pode fazer uma outra tabela dinâmica? Bom, tem 2 formas. Uma delas é você vir aqui, inserir tabela dinâmica, não é numa nova planilha, é em uma planilha existente. Aqui você vai dar um clique e vai até segmentada por cidade e vai indicar aonde que tem que ficar essa tabela dinâmica. Eu vou dar um clique aqui na D3. Pronto, cliquei, volto e dou OK. Pronto, ele entendeu que esse espaço aqui é para uma segunda tabela dinâmica, dentro da mesma planilha, tá bom? Então, eu vou agora escolher o vendedor. Eu quero saber quais são os vendedores que venderam esses pedidos aqui. Marco o ID do pedido, configurações do campo, contagem. Ok. Tem uma forma mais fácil de fazer, Jefferson? Tem. A gente seleciona tudo, copia, clica onde você quer e cola. Pronto, é uma terceira tabela dinâmica. Ah, mas os dados estão repetidos. É só a gente alterar. Eu não quero saber por vendedor, eu quero saber por categoria de produto. Pronto. É até bom copiar porque não precisamos mudar de soma para contagem.
Está feito. Temos 3 tabelas numa mesma planilha, mas ainda não temos a segmentação por cidade. Então assim, ó, pode até ser que você fale, então é só a gente pegar aqui cidade e colocar no filtro. Aí, olha só o que ele fez. Ele detectou em qual tabela dinâmica eu estou e colocou o filtro em cima. Se eu escolher aqui qualquer cidade, ó, escolhi Curitiba, vou escolher uma outra. Vai olhando as outras aí para você ver, as outras 2 tabelas dinâmicas. Rio de Janeiro, tá vendo? Ó, aqui ele altera, as outras nem se mexem. Então, não é para colocar em filtro. Quando você quer segmentar, não é aqui que você tem que ir. Você vai até opções, não importa em qual tabela dinâmica eu esteja, tá? Eu posso estar nessa, posso estar nessa daqui, tanto faz, qualquer uma delas. O único problema é que eu não posso estar fora. Se eu clicar fora, ó, eu já não tenho o menu de tabela dinâmica. Então eu tenho que clicar em uma delas. Vou clicar na primeira, tanto faz. Aí eu vou em opções e eu tenho aqui, ó, inserir segmentação de dados. Quando você clica em inserir segmentação de dados, ele mostra essa caixa para você indicar quais segmentações você quer fazer. No caso, eu só quero cidade. Então eu vou marcar cidade e ok. Aparece essa caixa flutuante aqui, ó. Vamos aumentar um pouco mais o tamanho dela, para não ter que usar barra de rolagem. Pronto. Se eu clicar em Cuiabá, ele vai fazer a filtragem, a segmentação apenas na tabela dinâmica onde eu tinha deixado selecionado. Tá? Ele não faz nas outras. Ó. Então, qual que é o grande problema? Deixa eu ver algum outro aqui que tem. Pronto, ó, Santo André. Olha lá, mostrou 2. As 2 aqui nem se mexem. Então, qual que é o grande problema aqui de trabalhar com o filtro? O filtro ele faz apenas em um. E por que a gente tem que usar segmentação? Que a segmentação consegue fazer mais de uma tabela dinâmica ao mesmo tempo. Basta você fazer isso daqui. Opções. Aqui no inserir segmentação de dados, como já tem uma segmentação feita, ele tem a segunda opção habilitada, conexões da segmentação de dados. Clicou. E aí depois que você clicou, você pode marcar aqui cidade e ok. Vamos ver aqui. Cuiabá, Curitiba, Belo Horizonte. Nota as 2 aqui, tá bom? Aqui e aqui. As 2 estão alterando. São Paulo, Sorocaba, Santo André. Mas essa daqui ela precisa ir também para segmentação. Então o que a gente faz? Clico nela, vou no opções, inserir, conexões e marco para ele também fazer parte da segmentação. Prontinho. Todos os que eu clicar vão participar da filtragem. Tá bom? Vamos fazer um outro agora. Instruções, número 9. Obter as informações abaixo separadas ou segmentadas por categoria de produto. Então, é a mesma coisa do de cima, só que apareceu cidade aqui no meio. Período, cidade e vendedor. Então, eu sei que eu tenho que criar período, cidade e vendedor. Inserir tabela dinâmica numa nova planilha mesmo, ok? Segmentada por categoria. Então eu sei que eu vou colocar aqui o ID, que esse ID tem que ser contado. Olha só que interessante, ó. Eu sei que teve 65 vendas no total, mesmo sem colocar nenhuma separação ali ainda. Estou sofrendo de perda de memória recente, deixa eu lembrar aqui, período, cidade, vendedor. Então, período, data, já temos a primeira. Seleciono, copio, clico aqui e colo. Segundo desmarco data, cidade. Pronto. E aí o próximo, deixa eu dar um clique aqui embaixo. Ctrl V, desmarco data e agora eu quero saber por vendedor. E lembrando, é para segmentar por categoria de produto.
Então vou clicar em uma delas aqui, pode ser a primeira, pode ser a última, tanto faz. Vou em opções, inserir segmentação por categoria. Cadê a categoria? Ok. Puxo para o lado, aumento o tamanho. Temos as categorias de produtos, vou em opções, e aqui eu tenho conexões da tabela dinâmica. Por que está diferente, Jefferson? Porque agora eu estou com a própria segmentação selecionada. Se você clica em uma tabela dinâmica, você tem que ir em opções, aí você vai aqui no inserir e só então você vê conexões. Então eu prefiro deixar selecionado a caixinha de segmentação, a caixinha de filtragem, e aí eu venho aqui, ó, conexões da tabela dinâmica. Ele vai me mostrar todas as planilhas, ó, da pasta de trabalho. Então ele está mostrando aqui segmentada por categoria e informando para mim, ó, tem três tabelas dinâmicas. Eu vou marcar as 3. Pronto, muito mais prático. Ok? Vamos ver agora bebidas. Aí ele mostra quando que foi feita a venda de bebidas, para quais cidades e quem vendeu. Vamos ver. O produto que mais vende aqui era chocolate e café. Shakes e chocolates. Pronto. Então eu sei para onde foram essas vendas, quem vendeu e quando foi vendido. Tá? Quem, onde, quando. Lembra daquelas palavras-chave que eu tinha explicado para vocês? Vamos fazer mais uma, que é a última. A 10ª tabela dinâmica que nós vamos criar. Por período, cidade, produto. Saber quais vendedores vendem mais. Por período, cidade e produto. Então, vamos lá no exemplo. Estou até perdido aqui. Me achei. Inserir tabela dinâmica. Nova. Segmentada por vendedor. Já sabemos que as vendas são contadas, vamos já preparar essa parte e ok. Então, por período, copio, colo aqui do lado, não quero mais data, agora é cidade, clico aqui embaixo, e marco o nome do produto. Pronto. Feito isso, opções, segmentar, inserir segmentação de dados. Agora eu quero saber por vendedor, atendido por. Ok. Deixa eu colocar o nome das pessoas aqui. Só por uma questão de estética, não tem nenhum problema deixar com a barra de rolagem. Lembrando, se eu clicar, ele vai fazer apenas em uma das tabelas dinâmicas. Então, eu vou aqui no Conexões da tabela dinâmica, vou procurar a planilha onde eu estou, que é segmentada por vendedor. Achei. E vou marcar todas as tabelas dinâmicas que estão dentro dela. Pronto, ok. Quero saber as vendas da Ana Laura. Ela vendeu para Manaus, Rio de Janeiro, nessas datas e esses produtos. Quero saber, Roberto José. Vendeu esses produtos para Belo Horizonte e nesta data. E é isso, pessoas. Esta foi a aulinha de tabela dinâmica. Eu vou deixar aqui o exercício. Deixa eu subir aqui. Ó, exercício. Vocês terão isso aqui para fazer, tá bom? Então, aqui está a tabela dinâmica e aqui está o que vocês terão de fazer. Total de vendas de cada departamento, total de vendas de cada vendedor, quantidade de produtos vendidos por departamento, quantidade de produtos vendidos por vendedor, total vendido por período,
Quantidade de produtos vendido por período. Diferente aqui, tá? Isso daqui é soma, os valores. Aqui eu quero saber a quantidade de produtos. Quais foram os produtos vendidos por cada vendedor? Quero saber os nomes, quero olhar esses produtos. Quais foram os produtos vendidos por cada departamento e também o valor da venda. Tá bom? Vocês vão fazer essas tabelas dinâmicas, nós iremos para o próximo vídeo e lá eu vou fazer a correção. É isso. Então é isso, pessoas. Essa foi a aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Façam os exercícios primeiro para ver se às vezes lá já resolve o problema. Se não resolver, deixa aí nos comentários as dúvidas de vocês. Também comentam o que vocês acharam da explicação, se foi legal, se ajudou ou não. E é isso. Aceito sugestão para os próximos cursos, tá bom? Por enquanto é isso. Beijo para todo mundo, abraço para todo mundo.